Imagine por um instante um universo onde não existe frio nem calor. Não existe luz nem escuridão. Não existe alegria nem tristeza. Não existe você e nem o outro. Não existe escolha. Não existe conflito. Não existe dúvida. Mas também não existe coragem. Não existe perdão. Não existe amor como decisão consciente. Aparentemente, esse seria um universo perfeito. Mas será que seria? Ou seria apenas um oceano infinito de potencialidades que jamais se tornam realidade? Neste episódio vamos explorar uma das leis mais profundas da existência. A lei da dualidade. Uma lei frequentemente mal compreendida. Muitos enxergam a dualidade como um defeito da criação, como uma espécie de falha cósmica, como a origem de todo sofrimento. Mas e se a dualidade não for um erro? E se ela for justamente aquilo que torna possível a consciência? E se o universo não tiver sido dividido por acidente, mas por necessidade? Hoje vamos investigar uma ideia radical. A de que o uno precisou tornar-se dois para descobrir aquilo que jamais poderia experimentar permanecendo apenas um. Episódio 2. A lei da dualidade. Olhe para qualquer lugar. Tudo parece organizado em pares. Luz e sombra. Masculino e feminino. Expansão e contração. Movimento e repouso. Ordem e caos. Vida e morte. Até mesmo nossa mente funciona por contraste. Você só sabe o que é silêncio porque conhece o som. Só sabe o que é paz porque já experimentou o conflito. Só reconhece a felicidade porque conhece a tristeza. Nossa experiência inteira está construída sobre diferenças. Mas por quê? Porque a realidade parece insistir em se apresentar através de opostos. As tradições espirituais costumam responder que o mundo material é imperfeito, que a dualidade surgiu por uma queda, por um afastamento da perfeição original. Mas existe outra possibilidade. Talvez a dualidade não seja uma consequência da queda. Talvez ela seja a condição necessária para que a manifestação exista. Talvez sem dualidade não pudesse existir experiência alguma. Nem consciência. Nem liberdade. Nem evolução. Nem criação. Por que as pessoas têm medo da dualidade? Uma das maiores resistências humanas à lei da dualidade é emocional. As pessoas desejam um universo sem dor, sem perdas, sem injustiças, sem sofrimento. E isso é compreensível. Mas essa aspiração frequentemente gera uma conclusão inconsciente. Se existe sofrimento, algo deu errado. É justamente aqui que surge a rejeição da dualidade. Muitos sistemas religiosos passaram a interpretar a polaridade como um acidente cósmico, como uma tragédia, como uma corrupção da criação original. Mas existe outra leitura possível. Talvez o sofrimento não seja a finalidade da dualidade. Talvez seja um efeito colateral inevitável da liberdade. Porque um universo onde ninguém pode ferir também é um universo onde ninguém pode escolher amar. Um universo onde ninguém pode errar também é um universo onde ninguém pode crescer. A questão não é justificar o sofrimento. A questão é compreender por que ele se torna possível quando a consciência recebe liberdade real. O paradoxo do amor automático. Imagine dois universos. No primeiro universo, todos amam automaticamente. Ninguém consegue agir de forma egoísta. Ninguém consegue negar o amor. No segundo universo, o amor pode ser negado. Pode ser esquecido. Pode ser traído. Mas também pode ser escolhido. Qual dos dois produz um amor mais profundo? O primeiro produz inocência. O segundo produz consciência. O primeiro produz harmonia automática. O segundo produz amor conquistado. Talvez seja justamente por isso que a dualidade existe. Porque ela transforma o amor de um estado inevitável em uma realização consciente. O motor da criatividade. Toda criação nasce de tensões. A música surge entre som e silêncio. A pintura surge entre luz e sombra. A literatura surge entre ordem e caos. A ciência surge entre certeza e dúvida.
A arte surge entre o conhecido e o desconhecido. Sem polaridades não existe criatividade. Tudo permaneceria imóvel. A dualidade não produz apenas evolução moral. Ela produz também beleza. Produz cultura. Produz inovação. Produz significado. O próprio universo parece ser uma gigantesca máquina criativa construída sobre diferenças. E se a dualidade desaparecesse hoje? Imagine que toda dualidade desaparecesse agora. Ninguém mais poderia escolher. Ninguém poderia discordar. Ninguém poderia errar. Ninguém poderia crescer. Toda possibilidade de contraste desapareceria. O que sobraria? Talvez a paz absoluta. Mas também a paralisação absoluta. Esse exercício ajuda o público a perceber que a dualidade não é apenas uma característica da existência. Ela é a própria condição da experiência. O maior mal-entendido. Talvez o maior equívoco espiritual da humanidade tenha sido imaginar que o bem e o mal são forças equivalentes lutando pelo controle do universo. A lei da dualidade sugere outra interpretação. O mal não é uma substância. Não é um princípio eterno rivalizando com Deus. O mal surge quando a consciência perde temporariamente a percepção da unidade. Quanto maior o esquecimento da unidade, maior o egoísmo. Quanto maior o egoísmo, maior o sofrimento produzido. O mal não seria uma força oposta ao uno. Seria apenas a consequência do esquecimento do uno. O universo dialogando consigo mesmo. Quando olhamos para a realidade, parece que vemos separações. Eu e você. Natureza e humanidade. Matéria e espírito. Vida e morte. Mas talvez tudo isso seja uma ilusão de perspectiva. Talvez o universo inteiro seja uma única consciência dialogando consigo mesma através de bilhões de pontos de vista. Talvez cada encontro seja a fonte encontrando a si própria. Talvez cada conflito seja uma tentativa de integração. Talvez cada relação seja um espelho. Talvez a dualidade não seja uma divisão. Talvez seja uma conversa. E talvez o despertar espiritual seja perceber que o outro nunca foi realmente outro. O berço da individualidade. Na unidade existe identidade coletiva. Mas não existe individualidade efetiva. Para que surja um ser único, com história própria, experiências próprias, escolhas próprias e virtudes próprias, é necessário que exista diferenciação. A dualidade é o útero da individualidade. É nela que surgem os grandes heróis. Os grandes sábios. Os grandes artistas. Os grandes santos. Os grandes construtores de mundos. Sem dualidade haveria perfeição potencial. Mas não haveria singularidade. Não haveria biografia. Não haveria jornada. Não haveria a aventura cósmica da consciência. O problema do uno absoluto. Para compreender o mistério da dualidade precisamos retornar ao início. Antes do espaço. Antes do tempo. Antes da matéria. Antes das galáxias. Antes mesmo da individualidade. Apenas o uno. A consciência absoluta. A fonte. A unidade. Mas aqui surge um paradoxo. Se o uno é tudo, como ele poderia conhecer a si mesmo? Pense em um olho tentando enxergar a si próprio sem um espelho. Pense em uma luz infinita iluminando tudo, mas sem nada para refletir sua própria luminosidade. Pense em um oceano sem ondas. Ele existe, mas nada acontece. Foi justamente esse problema que o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel tentou resolver. Segundo Hegel, o ser absoluto, quando permanece apenas em si mesmo, é uma abstração. Não porque seja imperfeito, mas porque ainda não se tornou ato. Ainda não se expressou. Ainda não se revelou. Ainda não se conheceu através da experiência. Em outras palavras, o potencial infinito ainda não se tornou realidade vivida. O primeiro ato da criação. Se o uno deseja atualizar suas infinitas possibilidades, algo precisa acontecer. Precisa surgir uma diferença. Uma alteridade. Uma perspectiva. Uma relação. O primeiro ato da criação não é fabricar matéria. Não é criar estrelas. Não é criar planetas. O primeiro ato da criação é criar o outro. É criar um ponto de vista.
É permitir que a unidade contemple a si mesma por meio de infinitas perspectivas. É nesse momento que nasce a dualidade primordial. Não o bem contra o mal. Não Deus contra o diabo. Mas algo muito mais profundo. O eu e o tu. O observador e o observado. O Criador e a criação. A transcendência e a imanência. O uno continua sendo uno. Mas agora ele se expressa através de fractais de si mesmo. Centros individuais de experiência. Monadas conscientes. Partículas do infinito vivendo jornadas aparentemente separadas. O nascimento do Filho. Diversas tradições espirituais falam simbolicamente do Pai e do Filho. Mas talvez essa linguagem descreva algo muito mais profundo do que normalmente imaginamos. O Pai representa a unidade absoluta. O Filho representa a unidade que saiu de si mesma para experimentar suas próprias potencialidades. O Filho não é outro ser. Não é uma entidade separada. É a própria fonte em movimento. É a unidade tornando-se experiência. É o potencial tornando-se realidade. É o infinito explorando suas próprias possibilidades. Nesse sentido, cada consciência individual pode ser vista como uma expressão desse mesmo processo. Cada ser humano, cada alma, cada fractal, cada monada, é uma centelha da unidade realizando uma jornada de descoberta. A dualidade gera sofrimento. Aqui surge uma pergunta inevitável. Se a dualidade é necessária, por que ela dói tanto? Porque toda diferenciação produz uma sensação de separação. Quando a consciência mergulha na individualidade, ela deixa de perceber claramente sua origem. A unidade continua existindo, mas já não é evidente. É como uma pessoa que esqueceu momentaneamente quem é. O sofrimento nasce dessa experiência de esquecimento. A consciência passa a acreditar que está sozinha, separada, desconectada, ameaçada. E é exatamente dessa sensação que surge o egoísmo. Não porque exista a maldade essencial, mas porque o fragmento passa a acreditar que precisa proteger-se contra todos os outros fragmentos. O ego não é um demônio. É uma estratégia de sobrevivência produzida pela percepção da separação. O propósito da dualidade. E aqui chegamos a uma das ideias mais revolucionárias deste episódio. A dualidade não existe apenas para gerar experiências. Ela existe para tornar possíveis virtudes que jamais poderiam existir na unidade. Pense nisso. Na unidade não existe escassez. Portanto, não existe generosidade. Na unidade não existe ofensa. Portanto, não existe perdão. Na unidade não existe ameaça. Portanto, não existe coragem. Na unidade não existe egoísmo. Portanto, não existe altruísmo. Essas qualidades existem apenas porque existe a possibilidade de seus opostos. É justamente isso que torna o plano da manifestação tão extraordinário. Aqui o amor não é automático. Aqui o amor pode ser escolhido. Aqui a compaixão pode ser escolhida. Aqui a cooperação pode ser escolhida. Aqui a unidade pode ser reconstruída conscientemente. A ilusão sobre luz e sombra. Muitas pessoas acreditam que a evolução espiritual consiste em destruir a sombra. Eliminar tudo aquilo que consideramos negativo. Mas a lei da dualidade ensina algo diferente. A sombra existe porque existe a luz. A luz existe porque existe a sombra. O objetivo não é destruir um dos polos. É integrá-los. É compreender a função de cada um. Sem noite não perceberíamos o dia. Sem silêncio não compreenderíamos a música. Sem vazio não compreenderíamos a plenitude. A maturidade espiritual não consiste em negar os opostos. Consiste em enxergar a unidade que se esconde por trás deles. A escola da liberdade. Talvez o maior presente da dualidade seja a liberdade. Porque somente onde existem alternativas pode existir escolha. E somente onde existe escolha pode existir mérito. Se o bem fosse obrigatório, ele não teria valor moral. Se amar fosse inevitável, não haveria amor consciente. Se ajudar fosse automático, não haveria generosidade. O universo da dualidade é uma escola. Cada situação nos apresenta alternativas. Cooperar ou competir. Perdoar ou retaliar. Compartilhar ou acumular. Servir ou dominar.
E cada escolha contribui para a construção daquilo que estamos nos tornando. O paradoxo que muda tudo. Agora chegamos ao ponto central. A unidade jamais se perdeu. Ela apenas se ocultou. A separação nunca foi absoluta. Ela sempre foi aparente. Você nunca deixou de ser parte da fonte. Você nunca deixou de pertencer ao todo. Você nunca esteve realmente distante. O que existe é um véu. Uma experiência temporária de diferenciação. Uma encenação cósmica cujo objetivo não é produzir exílio, mas produzir consciência. O retorno espiritual não é uma viagem para algum lugar distante. É um despertar. É recordar aquilo que sempre foi verdade. A finalidade da dualidade. E então percebemos algo extraordinário. A dualidade não é o destino. É o caminho. A multiplicidade não é o ponto final. É a jornada. O conflito não é a finalidade. É o mecanismo pedagógico. O uno divide-se para experimentar. Experiência para compreender. Compreende para integrar. Integra para retornar. Mas retorna diferente. Retorna enriquecido. Retorna trazendo para a unidade aquilo que antes existia apenas como potencial. A descida explica a origem da dualidade. A evolução explica a sua transformação. O retorno explica a sua finalidade. E talvez o maior segredo da existência seja este. O universo nunca foi uma história sobre separação. Sempre foi uma história sobre reencontro. Concluindo, da próxima vez que você encontrar uma polaridade em sua vida, um conflito, uma dúvida, uma contradição, uma tensão interior, pergunte-se: e se isso não for um erro? E se isso for parte do processo? E se a dualidade não tiver surgido para me afastar da unidade, mas para me ensinar a reconhecê-la novamente? Porque talvez o propósito mais profundo da criação não seja permanecer na unidade por necessidade, mas retornar a ela por escolha. E quando isso acontece, a dualidade revela seu segredo. Ela nunca foi o oposto da unidade. Ela sempre foi o caminho de volta para ela. Até o próximo vídeo.